Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa é uma das parábolas mais importantes que tem na Bíblia. Por quê? Porque, primeiro, ao contrário do que muita gente, a gente fala mais do filho pródigo, do menino, do filho mais novo, que era é chamado de filho pródigo, ou a parábola, está escrito a parábola do filho perdido, e a gente pensa, olha, o menino, porque na verdade, do começo ao fim, fala da
atitude, da postura, né, das ações dele, do filho mais novo. Mas, na verdade, o foco dessa mensagem aqui não é o filho mais novo, mas é o pai. Por que o pai? Porque o pai é a figura que representa Deus, que representa o amor de Deus, que representa a maneira que Deus olha para nós. E é contrário à maneira que muitos de nós, às vezes, recebemos o amor de Deus. Tem várias passagens que falam isoladamente do amor de Deus, né? E uma das mais fortes que tem é a que está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se uma pessoa, ela crer mesmo em Deus, e não tem como uma pessoa crer em Deus num momento, que é o que alguns não entendem. Tem gente que, não, mas aí dizem que eu tenho que mudar de vida, que eu tenho que parar com isso, que eu tenho que abandonar tal prática, que eu tenho que deixar tal situação. Não basta crer. Acontece que, quando uma pessoa crê, ela não vai conseguir continuar na mesma vida. Uma pessoa que crê em Deus, ela não vai crer em Deus e ela vai seguir a mesma vida. Porque quando a gente crê e a gente recebe o amor de Deus, se tem uma coisa que a gente não vai querer mais é viver sem esse amor. Mas eu já ouvi falar que Deus me ama independente de quem eu seja. É verdade. Deus não ama mais o santo do que o sujo, do que o pecador. Deus ama todos. E o amor de Deus para cada um de nós, ele é suficiente para nos suprir, para nos encher. E é aqui nessa parábola que a gente entende um pouco mais como Deus é. A Bíblia conta de um pai que tinha 2 filhos. Veja que essa palavra não fala que tinha uma mãe, mas só fala que tinha um pai. E que certo dia o mais novo chegou no pai e disse assim: pai, eu quero a minha herança, né? O pai pegou e disse: tudo bem. E indo na mesma direção do que nós pregamos na semana passada, para aqueles que às vezes pensam assim: não, Deus só tem salvação, Deus não tem bênçãos, Deus não tem coisas materiais para nós. Se o pai representa Deus, quando o filho caçula, o filho mais novo, pediu a herança, o que o pai fez? Ele deu ou não deu? Deu. O que significa que quando uma pessoa ela crê, ela pede, ela busca isso de Deus, ela recebe sim. Quando uma pessoa ela pede para Deus coisas, Deus dá coisas a ela. Deus faz coisas para ela, Deus faz coisas por ela. Está escrito aqui, o pai não diz para ele: não, filho, não, você só vai ficar aqui comigo. Mas eu não vou te dar nada, não vou separar, não vou te dar a sua parte da herança, não vou deixar você viver com isso, não vou deixar você usufruir disso. Então, aqui inclusive está a resposta para muita gente, que às vezes questiona: não, mas Deus abençoou tal pessoa para tal pessoa cair no mundo, para tal pessoa ela fazer isso com a vida dela. Deus vai dar o que a gente pedir. E Deus não vai interferir nas nossas decisões. Deus não vai impedir que uma pessoa pegue a bênção que Ele entregou, a bênção que Ele deu. O que é essa bênção? A bênção pode ser a saúde,
A gente sempre conta a história, eu esqueci o nome do rapaz agora, mas de vez em quando a bispa fala dessa história. E eu estava na igreja nesse dia. Aliás, fazia pouco tempo que eu tinha chegado à igreja, eu era membro ainda. Eu lembro do dia que entrou, inclusive eu estava no fundo da igreja, e a porta lá, naquela igreja, a porta era no fundo. Eu lembro o dia que estava lá, eu, como tanta gente, e entrou aquele rapaz carregado na igreja, um rapaz magro, muito magro já, já com uma aparência bem debilitada, já pálido, e entrou carregado, acho que era o pai, a mãe, mas não sei quem, tinha mais gente com ele. Colocaram ele ali bem perto da frente. Depois teve um momento da oração, que a bispa desceu do altar na época, orou por ele, e deu um tempo, esse rapaz veio com o exame, e aí estava lá o exame antes dele, o exame que estava ali constatando, que ele era positivo, no HIV, e ele foi curado. E aquele rapaz tomou um corpo, ficou bonito o rapaz assim, uma aparência muito boa, e deu um tempo, quando o rapaz estava na melhor fase dele, pelo menos a melhor fase que a gente conheceu, pegou a herança que o pai deu para ele, e voltou para o mundo onde ele contraiu aquela enfermidade. Deu um tempo, está o rapaz de novo debilitado. Está o rapaz de novo, bem mal. E o rapaz morreu. Deus curou, estava lá. Ele não foi curado por ter dito que foi curado, ele foi curado com os 2 exames. Estava ali o antes, o soro positivo, e depois estava lá. Ele não constando mais aquela enfermidade. Só quando ele foi curado, ele fez igual fez esse filho aqui. Em vez de ele pegar aquela saúde que ele tinha recebido, em vez de ele pegar aquela bênção, porque ele não é como muitos. Tem muita gente que vive essa situação, mas está bem, vive a vida normalmente, sem restrições. Ele não, ele já estava naquele estado que você olhava assim à distância e falava, tem alguma coisa muito ruim. E ele foi curado naquele estado, tanto que depois, a cada semana que aquele rapaz ia na igreja, a gente via assim, e era de uma semana para outra a mudança dele, foi encorpando, engordando, claro, aí já vinha andando a igreja, sozinho, ninguém carregava, chegava, sentava, e tinha uma boa aparência o rapaz. Foi igual a gente vê aqui que aconteceu com o filho pródigo. Mas ele não teve esse tempo de depois voltar e tal, e crer de novo. Quanta gente quer essa herança, é o cônjuge que Deus abençoa e coloca na vida da pessoa. A pessoa chega sozinha, solteira, tem aquela carência sentimental, busca alguém, eu quero uma mulher, eu quero um homem, eu quero meu marido, eu quero minha esposa. E a pessoa pede para Deus, Senhor, me dá a minha herança, me dá a minha parte da herança, e Deus dá a herança da pessoa. No caso, Deus coloca no caminho dela um homem, no caminho daquela mulher. Deus coloca no caminho daquele homem uma mulher, ou no caminho daquela mulher um homem, e aquela pessoa se une, se casa, e de repente pega aquela herança, e por causa daquela herança, e junto com aquela herança vai para o mundo. Quantos? Que enquanto estavam sozinhos, enquanto estavam solteiros, estava ali na casa do Pai, estava ali na fé, estava na fidelidade. É assim, era de madrugada, era domingo de manhã, era os cultos da noite, era trabalho social, era fazer isso e ajudar o próximo. Foi receber a herança, vai para longe. Quantos que recebem a herança igual ele recebeu?
dinheiro. A pessoa pede para Deus, ela tem fé para ser ali enriquecida. Senhor, me dá minha herança, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar 10 vezes mais, eu quero ser promovido, eu quero assumir tal posto ali naquela empresa, eu quero que o Senhor me coloque naquele lugar, eu quero trabalhar lá naquele estado, que é onde fica ali a chefia, eu quero ir para aquele país onde está ali a diretoria dessa empresa multinacional, eu quero ter tal representação do país inteiro, e Deus põe. Eu quero lembrar e ressaltar isso aqui, até para os religiosos, quase convulsionarem, que eles vão dizer, não, Deus não abençoa com coisas materiais. A parábola que Jesus contou, o pai deu a herança. Deu ou não deu? E ainda o outro que resmungou depois, que ele falou, eu estou aqui trabalhando e nunca, nenhum cabrito aqui para o Senhor me dar para eu desfrutar com os meus amigos, o Senhor não me dá, né? Nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. O que o pai falou para ele? Você não podia mesmo. Foi isso que o pai falou para ele? Não, tudo isso aqui é teu, meu filho. Tudo isso aqui é teu. Você não desfrutou, não viveu. Você não pegou mais porque você não quis. E aqui essa mensagem mostra que as suas conquistas materiais são do tamanho da tua fé, do tamanho da tua ousadia na fé. Porque o filho mais novo teve porque ele creu e pediu, me dá a minha herança. E o filho mais velho não teve, não é porque o pai não podia fazer, ou porque o pai não queria, mas porque ele não pediu. É isso ou não é? Ele falou, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo. Está aqui, ó. Tudo que eu tenho é seu. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Então, senhor, por que você não usou? Por que você não tomou? Por que você não usufruiu? Ou seja, vamos pegar uma parte aqui, não é o foco. Mas eu não posso deixar de falar isso porque a palavra de Deus ela é completa. O problema não é você ter o dinheiro, o problema não é você ter a condição, ser promovido, ser abençoado. O problema, como os exemplos que eu estou dando, não é você ser curado. Estava mal, Deus te cura, te dá saúde, te dá plenitude, coloca uma pessoa no teu caminho, coloca alguém para você se relacionar, ter ali o seu casamento, essa parte da sua vida ser suprido. O problema não é esse. O problema é você colocar a bênção no lugar de Deus. É fazer da bênção a maior coisa que você pode viver na sua vida. É ficar com a bênção e se afastar, se apartar, se distanciar do pai, que foi o erro que o filho mais novo cometeu. Depois que o filho mais novo foi atendido, então aqui ó, cuidado, atenção, para quem está sendo atendido, para quem recentemente foi respondido, para quem recentemente foi abençoado. Acabou de viver aquele momento, sabe, de comemoração. Glória a Deus, recebi minha vitória, fui abençoado, fui promovido, encontrei a minha metade. Estou em lua de mel. Eu estava mal, estava doente, agora estou são, estou cheio de vida, de saúde agora, não tem mais nenhuma restrição aqui na minha saúde, no meu corpo. Cuidado, está o testemunho do rapaz. Você que está ganhando 10 vezes mais, que pediu para Deus, orou, clamou, Deus te colocou naquele lugar, Deus aumentou seu salário. Não foi Deus que aumentou seu salário, mas Deus criou meios, Deus usou pessoas, Deus te colocou em determinados lugares. Cuidado. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o filho mais novo. Ele foi
atendido no que ele pediu para o pai. Quando ele disse, me dá minha parte da herança, o pai foi lá e deu. Está aqui, filho. Essa é a sua parte da herança. O que ele fez? Olha o grande erro dele. O maior erro dele. É aquele pensamento que não é bíblico, tá? Mas é aquele pensamento de quem é estúpido, de quem é tolo. De como se diz, né? De quem é burro mesmo. Dor de barriga, qual que é o pensamento errado? Dor de barriga, só dá uma vez. É ou não é? Não vai acontecer de novo. Não, acha. Agora resolveu isso aqui, minha vida está resolvida. Quem já tinha ouvido essa frase aqui? Quem não tinha ouvido, então, porque não fala a nossa língua, né? Isso aqui se ouve em casa, da mãe, da avó, da tia, se ouve na rua. Recebi minha herança agora, né? Me deu dinheiro, eu tô com metade da riqueza do meu pai. Para que mais eu preciso ficar perto dele? Foi viver, foi gastar, foi curtir, foi desfrutar daquela parte dele, da herança dele. Foi, gastou, desfrutou e perdeu tudo. Mas o pai, como é que estava o pai? A vida do pai mudou? O pai sem metade da herança mudou de vida? Não. O pai não. O pai estava na mesma condição. O pai estava no mesmo lugar. É igual aquela frase que a bispa costuma dizer, né? Quanta gente que passa pela nossa vida. E quanta gente que se preocupa, né? Que um vem, que fala, que calunia, que despreza, que é injusto, que não é grato, que tem uma atitude má para conosco. Que é uma expressão que ela usa dela. Ela fala, olha, quanta gente já passou pelo meu caminho, que eu fiz, que eu ajudei, que eu apoiei, que eu tratei como filho, que eu cuidei, né, de forma espiritual, que eu cuidei de forma material, gente que me traiu, gente que foi ali injusto, gente que foi ingrato, gente que não honrou o que foi colocado nas mãos. Aí ela diz o seguinte, então, eu não sei onde essas pessoas estão, mas elas sabem onde eu estou. Eu não sei onde encontrá-las, mas elas sabem onde me encontrar. É o que a gente vê aqui acontecendo com o pai e o filho. O pai não foi atrás do filho, porque precisou do filho, foi? Filho, eu estou precisando de você, filho. Filho, cadê sua parte da herança? Traz de volta. Não. Filho, eu preciso do seu amor. Filho, eu preciso da sua atenção. Filho, eu preciso da sua validação. Não. E o filho foi. Seguiu o seu caminho. Viveu sua vida. Curtiu. Se entregou a todo tipo de prazer. Só que o prazer é assim, Ele é imediato. E ele termina também, imediatamente. Não existe prazer permanente. Não existe. Por isso, a maior ilusão que uma pessoa ela pode ter na vida dela, a maior. Porque se uma pessoa vive com esse projeto, com esse propósito de vida, ela vive uma grande ilusão. Uma pessoa que vive para ter prazer. Seja ele qual for. Se ele é proveniente de palavras que se ouve de alguém, se ele é proveniente de algo que está no seu corpo, se ele é proveniente do paladar, daquilo que você está experimentando, bebendo, comendo, se ele é proveniente de uma sensação emocional do lugar que você está, aquele conjunto, né, lugar, pessoas, repita comigo, diga, é passageiro. Diga, o prazer é passageiro. Então, não existe
o prazer permanente. Ele passa. Você sai daqui da igreja agora, você vai lá, passa numa loja de doces, come aquele bolo mais gostoso. Mas é aquele momento. Você fica com uma pessoa e tem uma experiência, é aquele momento. Você pega o dinheiro e compra algo que o dinheiro, assim, só o dinheiro pode pagar, é muito caro. É aquele momento. Então vamos, abrir o nosso entendimento e o nosso coração para uma mensagem clara que essa palavra traz. Que está aqui, ó. Uma pessoa que vive para prazeres é uma pessoa que ela está perdendo a vida dela. É o contrário do que as pessoas pensam. Não, eu vou ganhar minha vida me entregando, fazendo tudo que o dinheiro pode pagar. Não. É estando com as pessoas que podem me proporcionar tal sensação. Não. A gente precisa buscar Deus. Encontrar Deus. Conhecer o amor de Deus e desfrutar do amor de Deus. Porque é disso que nós realmente precisamos. Do amor de Deus. Quando a gente conhece o amor de Deus e recebe, porque é o que eu falei no começo, ainda na oração, tem gente que está igual o filho mais novo no começo. Tem gente que ainda só está perto de Deus para receber alguma coisa dele. E não para se manter com ele. Eu quero dinheiro, eu quero promoção, eu quero emprego, eu quero aumento de salário, eu quero conhecer uma pessoa, eu quero que Deus me abençoe para o meu casamento, eu quero que Deus me abençoe com um casamento, eu quero cura. E eu repito, como também já disse, que isso não é pecado. Desejar essas coisas não é pecado. Pedir para Deus essas coisas não é pecado. Pedir cura, pedir libertação, pedir que Deus, Ele coloque uma pessoa no teu caminho para que você esteja com essa pessoa, não é pecado. Orar a Deus para que Deus abençoe a tua vida financeira não é pecado. Pedir a sua herança não é pecado. O problema é quando você pega isso e se afasta de Deus. Tem gente, inclusive, que ouvindo isso, já pode até agradecer pelos problemas que nunca se vão. Porque tem gente que permanece com Deus por conta de ter problema. Que tem gente que se já tivesse resolvido algumas coisas, não está mais com Deus não. Por quê? Porque ainda não recebe o amor de Deus. Recebe as outras coisas e está atrás das outras coisas. Está atrás de dinheiro, está atrás de homem ou de mulher, está atrás de cura, mas não está em busca de Deus. Mas aí acontece igual aconteceu, com cada um dos filhos. Uns não desfrutam do que Deus pode lhes fazer. Mesmo Deus deixando claro, está aqui, é teu. Pega, usufrua, desfruta disso. Se é meu, é teu, minha é ouro, minha é prata, meu é ouro. Quer dizer, se você pedir, eu vou te dar. Se você crer, a sua vida vai estar cheia disso, você vai receber, você vai ter isso. Mas tem gente que não. Ele vê o irmão que pediu, ele fala, não precisa de tudo isso. Mas quando vê o irmão recebendo, e recebendo porque pediu, ele fica ali estranho, Estranho uma forma educada de dizer, falar inveja. Está entendendo? Porque o que aconteceu com esse filho aqui, o que foi? Inveja. É ou não é? Eu estou aqui, trabalho igual um escravo, você não me dá nem um cabrito, aí vem o outro lá que gastou tudo que o senhor tinha lá, a parte dele com as prostitutas, o senhor deu um novilho gordo. Por que você não desfrutou? Por que você não pegou a sua parte? Foi o erro o filho ter pegado a parte dele? Não. O pai não disse não. Se fosse um erro, o pai não teria dito? Não, filho.
Você vai pegar a sua parte da herança? Não é sua parte, sua. Dê a minha parte da herança. Se era dele, pega. O problema não foi ele ter pego a parte da herança, o problema foi ele ter se afastado do pai. O problema foi ele não ter valorizado a coisa, a pessoa, a oportunidade mais importante que ele tinha. E não era a herança, era a presença do pai. E é o que tem gente fazendo. Tem gente que ainda Deus é só uma fonte de coisas. É uma fonte de bênção, é uma fonte de saúde, é uma fonte, né, de situações impossíveis. E Deus não é? Também. Mas o melhor de Deus não são as bênçãos que Ele tem. O melhor de Deus é a presença dEle. Tanto que tenta entender isso. Eu digo tenta entender porque não é algo que dá para dizer assim que é 100% compreensível, porque a gente nunca viveu. Então, no que eu vou falar agora, a gente vai no limite que dá. Mas no céu não vai ter bênção. Você acha que no céu alguém vai querer bênção? O que a gente vai querer no céu? Vamos lá. Do que vão ser as ruas no céu? Você consegue imaginar alguém no céu parando com uma picareta ali, tentando tirar um pedaço da rua, para derreter, colocar no braço, pendurar na orelha, colocar em volta do pescoço? Vamos lá, você consegue imaginar isso? Os muros no céu vão ser de pedras preciosas. Imagina, vamos tentar, né? Não custa. Imagina assim esses muros aqui de pedras. Fala de jade, esmeraldas, né, ametista, diamantes. Imagina essas paredes aqui. Cravejadas, tudo de pedras preciosas. Você consegue imaginar, né? E a gente tem que julgar as pessoas pelo que a gente é. Você consegue se imaginar tentando arrancar alguma coisa da parede ali para colocar no bolso, para colocar? Você consegue ou não? Então aí já mostra que tudo aquilo que a gente deseja, e é natural você aqui na terra desejar alguma coisa de ouro legal, você ter um anel, uma pulseira, uma corrente, sei lá, um acessório, né? Ter uma pedra preciosa é legal, bonito, né? Uma coisa desejável. Mas tudo isso que tem valor, nós teremos aparência como a dos anjos. No céu não vai ter gente feia. Está entendendo? Não vai ninguém no céu, esquece plástica, esquece creme, esquece maquiagem, esquece, né, a pessoa faltar cabelo, esquece aí. A aparência que a gente vai ter no céu vai ser uma aparência, a Bíblia diz assim, o corpo glorioso. Então, não vai ter nada que hoje você pode imaginar assim, isso aqui no céu eu vou correr atrás. Perguntaram para Jesus, o cara que era casado lá na terra, e aí ele morreu, o irmão dele casou com a irmã dele, aí morreu também, o outro irmão casou com a irmã dele, depois, desculpa, a mulher dele, a irmã dele não. Aí o outro irmão casou 7 irmãos com a mesma mulher, que foi morrendo, casou. Qual que vai ser o marido dela no céu? Jesus disse, no céu não vai ser assim. Quer dizer, no céu a gente não vai ter necessidade de companhia de pessoas. Aqui na terra a gente tem necessidades de companhia, de amizade, de parceria, de cumplicidade. No céu não. Então imagina que tudo aquilo que hoje, talvez, né, você é tentado, eu quero muito isso. No céu você vai ter tudo isso assim, E você não vai parar para ficar com essas coisas. Porque o que nós teremos de verdade interesse
é da presença e da glória de Deus. Você está entendendo? As ruas de ouro e as paredes de pedras preciosas é um grande exemplo. Que ninguém aqui consegue imaginar parado, tentando tirar uma pedrinha, tentando tirar um pedaço ali da rua para fazer. Não, porque isso não vai ser importante. E a nossa vida aqui na terra já deve ser um ensaio para o céu. É óbvio. Se você achar ouro na rua, você vai pegar. É ou não é? Se você achar numa pedra, aí, digamos, uma pedra desse tamanho de diamante solto, você vai pegar. Porque nessa terra isso tem valor. Mas a tua vida não pode ser para isso. E quanta gente que tem direito à herança, e pode pedir herança, pode buscar herança, pode pegar a herança e desfrutar da herança, mas o que não pode fazer e está fazendo é se distanciar do Pai. É se afastar do Pai, é se afastar da presença de Deus. Como se a herança fosse suficiente para alimentar espiritualmente a pessoa. Como se estar com alguém, não, agora eu casei com a minha mulher, a mulher da minha vida. Eu casei com esse homem, o homem da minha vida. Eu vou viver com ele, amém, viva com ele. Desfrute a vida que o Senhor te deu com ele. Mas não se afasta do Senhor por causa dele. Não se afaste do Senhor por causa dela. Por quê? O filho até fez isso. Pegou o dinheiro, encontrou outras pessoas, diga outras pessoas. Gente, é difícil para alguns, né? Tem gente que tem necessidade de gente. Vai dizer, mas não é todo mundo que tem, todo mundo precisa de gente, todo mundo. Mas tem gente que fica buscando gente. Sabe? Quero ter outros amigos, eu quero ter outra pessoa, eu quero ter isso, eu quero conhecer. E eu não estou dizendo para você seja uma pessoa antipática, antissocial, isolada dos demais. Mas ninguém pode suprir em você e para você o que só Deus pode. Ninguém. Então, às vezes, tem gente que tem uma dificuldade de entender que tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E Deus é bom em fazer isso. Aliás, Deus não é bom, Deus é perfeito. Tem gente que Deus coloca no seu caminho. Mas o meu caminho Deus não colocou, ele está atrasado. Não, é você que está ansioso. E é você que corre o risco de estar sendo precipitado. Eu estou falando não só da vida sentimental. Eu estou falando de tudo. Esse filho mais novo aqui, um dos erros que ele cometeu, ele saiu daquele lugar, ele saiu do convívio das pessoas certas e foi para outro lugar, digo lugar errado. Digo lugar errado. E ele foi para o convívio de outras pessoas, diga as pessoas erradas. Esse é o contrário do que Deus falou para o Abraão. Abraão saiu da casa do pai dele, da terra dele e do meio da família dele, porque Deus mandou. Foi ou não foi? Isso foi bênção? Foi. Quando a gente sai do lugar em que Deus nos colocou, quando a gente sai do convívio das pessoas, que são as pessoas certas para nós não vamos ser abençoados. Todo mundo, quando vem a palavra, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Eu tenho que sair, eu tenho que sair. Então pega essa também, tá? Porque quando a Bíblia diz que tem coisa que não é para você sair, se você sair, você vai quebrar a cara, pega essa palavra também. Porque às vezes, de volta, de tempo em tempo, aparece alguém que coloca na cabeça.
Não, aqui não é mais meu lugar. Não, esse não é mais meu lugar. Não, isso aqui não é mais para mim. Deus não tem isso comigo. De onde que se tira que Deus não tem alguma coisa com você? Porque você cansou? Ah, não. A palavra não é cansou, né? Porque tem coisa que a gente não cansa. Tem coisa que a gente enjoa. Enjoei, aí eu coloco na minha cabeça que Deus não tem mais aquilo comigo. Mas se não tem nada de Deus nesse pensamento, eu posso até usar o nome de Deus. Eu posso até dizer, não, Deus está mandando eu para longe, Deus está mandando eu sair. Deus está me mandando para tal lugar, Deus está me mandando conhecer gente nova, Deus está me mandando para um lugar tal. Se não for Deus, você vai colocar força, você vai pegar o dinheiro que Deus pode ter te dado e te abençoado. Você pode pegar alguém que Deus colocou na tua vida e tudo isso pode ser perdido. Essa aqui é uma parábola. Não dá para concluir isso numa parábola. Se alguém dissesse isso para mim, eu diria assim, você tem razão. Mas e pela história de Abimeleque e Noemi, dá para a gente concluir isso ou não? Dá ou não dá? Lembra do Abimeleque? Elimelec, aliás, né? Elimelec, Noemi, Malom e Quilion. Não. Deus não tem mais nada conosco aqui em Belém. Olha a crise, olha agora a recessão. Olha, não. Quem quiser ser abençoado tem que sair daqui. Mas Deus tinha mandado eles saírem? Deus tinha falado, sai, vai para Moabe? Não. E eles saíram. Pegaram, tinham dinheiro, tinham bênção, estavam no auge da saúde na vida deles. Vamos embora. Vamos para Moabe. E foram. Eles fugiram da crise da recessão e encontraram morte. E perderam o que eles levaram para Moabe. Porque quando a Noemi voltou para Belém, ela voltou de mãos vazias. Mãos vazias. Saiu de mãos cheias, voltou de mãos vazias e sozinha. Da família dela, nenhum daqueles 3 homens que tinham saído com ela de Belém voltaram, porque morreram em Moabe. Então a gente precisa estar aberto à palavra de Deus. E não ser o tipo de pessoa que só ouve o tipo de mensagem que deseja ouvir. Porque se na semana passada a gente ouviu falar do Abrão, do Sai, do separado do Ló, a gente está ouvindo aqui que tem um momento e tem gente que não é para sair. Que não é para se envolver com as pessoas erradas, que não é para ir para o lugar errado, e inclusive menos ainda de levar a bênção, a herança que o Senhor deu para isso. Que foi o que essa mensagem nos traz. Quem deu para ele a herança foi o pai. Mas não era para aquilo que ele gastou a herança que foi dado. Você está entendendo? Não adianta você pegar o dinheiro puro, o dinheiro santo, o dinheiro ali consagrado. Não adianta você pegar a bênção. Não adianta você pegar o tempo que agora Deus te concede. Antes você não tinha tempo para nada, aí Deus te coloca numa posição, Deus te dá autonomia, Deus te dá tempo, agora você não passa todo o teu dia trabalhando ali como um escravo, de repente você trabalha pouco, ganha muito, aí Deus te deu tempo, Deus te deu dinheiro, Deus te deu capacidade, Deus te deu a autonomia, aí tem gente que pega tudo isso para ir onde está o pecado, para ir onde Deus não mandou a pessoa ir. Para se envolver, para se associar com quem Deus não mandou a pessoa se associar, igual fez o filho mais novo. E aí, deu certo a empreitada dele? Foi boa para ele? Não. Quebrou a cara. Por quê? Porque ele precisava do pai. Na cabeça dele, ele precisava do dinheiro. Ele precisava de prazer. Ele precisava de gente nova. Ele precisava acompanhar o fluxo.
Ele precisava expandir a cabeça dele e viver, e ver o que estava acontecendo fora ali da casa do pai dele, do sítio do pai dele. Não, eu preciso fazer o que todo mundo está fazendo, eu preciso conhecer gente nova, fazer amigos e ter prazer e me divertir e curtir a vida. Ok, foi. O que ele trouxe disso quando ele voltou para a casa do pai? Alguma daquelas experiências serviu para alguma coisa? Serviu? Nada. Nem a cuidar de porcos ele aprendeu bem com isso. Está entendendo? Nem a cuidar de porcos. Então, para aqueles que essa mensagem falam claramente, que se afastaram, que se perderam, que pegaram a bênção, pegaram a herança, pegaram a cura, pegaram a saúde, pegaram o tempo que Deus lhes deu, pegaram o dinheiro, a herança que Deus lhes deu, estão fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Eu diria, se você está ouvindo essa mensagem, se você está aqui na nave, se você está na transmissão, corre para Deus agora. Você sabe que é certo que o pior vai acontecer. Ou não? Não está claro isso? Me desviei do propósito do qual Deus me abençoou. Me afastei da casa do Pai. Qual que é a casa do Pai, gente? A igreja. Quanta gente que diz, eu não preciso da igreja. Eu preciso de Deus. Só que Deus não foi até o filho. Não foi o filho que teve que voltar para a casa do pai. E quando ele estava indo na direção da casa dele, o pai o viu. Foi ou não foi? Ele teve que voltar para aquele caminho. Ele teve que voltar para o caminho da casa onde o pai morava. A gente podia ter essa passagem aqui dizendo que o filho estava lá, numa boate, que o filho estava lá num prostíbulo, que o filho estava lá num beco e que o pai o encontrou. Não. Voltando, o pai o viu. No caminho, quando estava chegando, o pai o avistou no caminho da casa. Então não deixa nenhum imbecil dizer para você que você precisa de Deus e não de igreja. Porque quando alguém falar isso, esse alguém, você não tem problema não, você tem medo às vezes, eu não vou usar essa expressão, porque tem pastor que fala isso, tem bispo, tem apóstolo, tem reverendo, o nome não importa, tá? Tem fulano que fala isso, eu não quero pecar e blasfemar contra o Espírito Santo. Então você põe na minha conta isso. Eu estou dizendo, quando uma pessoa fala Deus sim, igreja não, que você tem que buscar Deus, mas fugir de igreja, ficar longe de igreja, essa pessoa não tem como ela não ser um enviado do cão, um enviado do diabo. Porque tem gente que se não fosse igreja, não teria se convertido. E se não for agora de novo a igreja, não vai se reconciliar com Deus. Está entendendo? Não adianta. Não foi pastor que inventou a igreja. Não foi um pastor ou um discípulo que estabeleceu que é assim. Não foi. Você sabe como muita gente morreu naquela época, no primeiro século? Por que muita gente morreu? Por causa da igreja. Então a igreja é ruim, não, porque eles precisavam da igreja, tanto que eles eram pegos nas reuniões. Porque era muito mais fácil pegar as pessoas reunidas, e ali inclusive aquela era uma prova que elas estavam reunidas contrariando o que muitas vezes era a lei, que era proibido se reunir e falar de Jesus, do que pegar uma pessoa sozinha orando. Está entendendo? Ou, por exemplo, igual hoje, né? Tem coisas que se você fizer sozinho,
ninguém pode te acusar que você está cometendo crime. Mas tem coisa, não estou falando da igreja, estou falando de coisa mesmo da lei penal. Mas tem coisas que se tiver várias pessoas reunidas e fazendo, vão te falar que é uma associação criminosa. Na época era assim a igreja. Vai dizer, então, a igreja era ruim? Não, porque eles sabiam, eles tinham que se reunir. Era importante eles se reunirem. Em alguns casos, era imprescindível. A reunião era que constituía, o cumprimento, o ordenamento do que Deus tinha falado. E eles corriam esse risco. Alguns pagaram com a vida o preço. Então não deixa, hoje a gente está numa época que, talvez você está assistindo o culto aqui agora, você voltando, você vai lá, entra no YouTube, vê outro culto, outro pregador, tem tanta gente falando tanta coisa. Prenda-se ao que a palavra está dizendo. Então, não, você não precisa de igreja, tal, é assim, não, eu preciso de igreja. Eu preciso da casa do Pai, eu preciso do Pai, da casa do Pai, de tudo que vem do Pai. Tudo aquilo que você tiver acesso de Deus, traz para a sua vida. Não deixa alguém te convencer de que não, que você vai ter uma vida independente, distante, fria, isolada, que é a mesma coisa, não. Se você pode estar com algo de Deus, você pode estar com a Bíblia, esteja, leia a Bíblia. Você pode estar tocando, cantando, entoando um louvor, entoa um louvor. Você pode estar na igreja, servindo a Deus, servindo, fazendo, servindo pessoas com o seu talento, seu tempo, esteja. Você pode estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, ouça. Para tudo para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Porque isso ninguém vai te tirar, ninguém vai te tomar. Mas quanto mais você se acostuma em não estar, você vai se envolver com outra coisa. Eu não tenho, é o dia das mães, tal, né? Eu vejo aqui, vi de manhã agora há pouco, estou vendo agora de novo. Hoje é o dia das mães, eu tinha que estar com a minha mãe. Não, antes você tem que estar com o teu pai. No dia da mãe, antes da mãe, você tem que estar com o pai. Até para a tua relação com a tua mãe, você ter o que oferecer para ela, esteja com o teu pai primeiro. E não é o pai de sangue, não, é o pai, é o nosso Pai Celestial. Tem gente, por exemplo, que não veio à igreja hoje para estar com a mãe, para almoçar com a mãe. Quando a maior bênção da vida seria ter pego a mãe, trazido para a igreja e depois ter ido almoçar com ela. Está entendendo? Vem com a tua mãe para a igreja. Traz a tua mãe para a igreja. Minha mãe não quer. Então fala, mãe, primeiro Deus. Eu vou buscar Deus. Eu estou aqui agora à tarde, então vem e depois vai jantar com a sua mãe. Depois você vai passar o dia, depois você vai passar a noite, depois você vai dar um beijo na tua mãe. Depois, primeiro tem a tua experiência, primeiro viva, primeiro pega o Espírito. Porque se a gente não estiver bem com Deus, nós não mantemos a nossa família. É um engano você pensar que você tem que colocar força e dar manutenção à tua família se você não estiver bem com Deus. Não adianta. Então o menino pegou a herança, se afastou do pai, da casa do pai, foi para outro lugar, para outra região, e foi gastar aquele dinheiro. Dinheiro na mão do pai, na casa do pai, você vê que tem, né? Você vê que longe do pai o dinheiro acaba. Dinheiro longe da casa do pai acaba. Você pode imaginar, não, agora eu ganho tanto. Não, agora eu tenho X na conta. Não, agora eu estou com tanto. Dinheiro longe da casa do pai acaba. Aí quando acabou, que ele não tinha sequer o que comer, aí vem o porquê que Deus é Deus. Gente, muitos de nós, se aquele filho voltasse com o coração que a gente tem, o que a gente faria? Alguns de nós, não todos.
Ah, agora está voltando. Ah, muito bem. Acabou o dinheiro? Ficou sozinho? Estava comendo lavagem de porco, é? Muito bem. Isso aí. Que bonito, hein? Ó. Você sabe qual que era o pensamento do filho? Eu nem vou para ser filho. Se eu for um servo do meu pai, tá bom. Não foi isso? Está escrito aqui? Nem ser filho. Nem filho eu preciso ser. Se eu for um servo na casa do meu pai, eu estou feito. Mas quando o pai, a caminho da casa do pai, quando o pai o avistou, o pai correu ao seu encontro. E diz, pega um anel, coloca no dedo dele, calça sandálias nos pés dele, pega a melhor roupa e mata o novilho gordo. Não, vai ter abundância aqui para você. O filho já pensava em ser servo e na escassez da casa do pai já seria melhor do que na fartura que ele estava vivendo lá no mundo. Mas o pai olha para o filho como filho, mesmo que o filho se sinta culpado, mesmo que o filho se sinta envergonhado, mesmo que o filho saiba que errou e venha do erro. O pai vê o filho como filho e recebe o filho como filho. Ainda que para o filho ele pense, não, se eu tão somente for um servo na casa do meu pai já está bom. Não, para o pai ele é filho, ele vai ser tratado como filho. Vai ser honrado como filho. Vai ser recebido como filho. Vai ser cuidado como filho. Vai andar como filho, vai se vestir como filho. Vai ter anel no dedo de filho, autoridade de filho. O que mostra para quem estiver no erro, para quem estiver no pecado, para quem se afastou de Deus, para quem tem andado cheio de culpa e de condenação na mente e no coração. Graças a Ele, Deus não pensa como você. Nem a teu respeito. Se você se aproxima de Deus, Deus te recebe. Deus te ama. E você deve receber o amor dele, o amor que ele tem por você. Não aceitar que o diabo limite o relacionamento de Deus com você, porque o diabo trabalha todos os dias, principalmente quando a gente vacila, quando a gente escorrega, quando a gente se desvia, quando a gente faz algo que é vergonhoso, quando a gente faz algo que tem a ver conosco e não com Deus, a gente começa a pensar que Deus vai nos tratar como se Deus tivesse convertido em ser nós. Diga, Deus é Deus. E apesar de qualquer coisa, Ele continua sendo Deus e agindo como Deus. O que significa isso? Deus está aberto para receber você. Deus, quando Ele vê que você se volta para Ele, Ele te recebe como filho. E não como servo. Talvez até a tua mente esteja cheia de culpa. E não, nunca mais vai ser igual era antes. Não, Deus agora, Ele não vai mais porque eu era obreiro. Não, porque eu estava na igreja. Não, porque eu fazia isso. Porque eu saí de tal vida, agora eu volto. Eu errei, eu falei de novo. Falei que nunca mais ia fazer isso, mas eu errei. Aí eu volto. Deus não vai mais me tratar como antes. Não, isso é coisa de conversa de homem. Isso é história de pastor que só exorta e nunca tem uma palavra de bênção, de vitória, de alegria. Quantos pensam assim? Que pensa, não, eu estou condenado, nunca mais vai ser igual. E é assim que pensa, né? Não. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos abençoa. O filho pegou e o filho, quando voltou, ele foi tratado como filho.
Eu fico pensando, para ter uma palavra dessa, e Deus estar insistindo conosco, como Ele tem insistido em cada ponto, quantas pessoas que devem ter falhado, errado, que devem estar, sabe, se colocando debaixo de um peso, debaixo de um jugo, não, nunca mais vai ser do mesmo jeito, não é. Dá para eu dizer que não vai? Dá para eu dizer que não, agora vai ser restrita a sua vida? É isso que a palavra está dizendo? Não. A palavra está dizendo que mesmo que o filho se via como servo, o pai o via como filho. O pai o recebeu como filho, o abraçou e o beijou como filho. E deu a ele o direito, e inclusive deu a ele tanto a atitude do pai como as coisas materiais de filho, e não de servo. Mesmo que na casa dele, o irmão dele, alguém que já estava há mais tempo, não concordasse. E o que isso mostra? Às vezes você já ouviu de gente na própria igreja. Não é bem assim. Sai, faz o que quer, volta, agora sua vida vai ser do mesmo jeito. Quem manda, o filho ou o pai, gente? Quem manda, o filho ou o pai? Quem decide, o filho ou o pai? O pai. Então não deixa que alguém estrague a sua caminhada com Deus. Mesmo alguém na igreja. Alguém que em determinados momentos até pode ter, não esse aqui, que isso aqui é uma aliança de casamento, né? Mas às vezes tem gente que tem anel no dedo de autoridade. Quer dizer, tem título, tem posto, e pode até ter te falado, não, porque depois do que você fez, não, porque depois do que aconteceu, tua vida vai ser assim. Não toma posse de maldição na sua vida, não. Porque alguém te falou, porque alguém está te dizendo, não toma posse de maldição. Olha para o seu futuro com as lentes do amor de Deus. Você errou, você falhou? Você vai colher? Vai. Não é porque eu estou falando, porque a lei universal, a Bíblia diz que enquanto houver dia e noite, enquanto houver frio e calor, semente e colheita vão existir também. Está entendendo? Você planta, você colhe. Você plantou bênção? Você vai colher bênção. Você plantou maldição? Você vai colher maldição. Eu voltei para Deus, que alegria, mas vai colher as maldições que você plantou. Isso não vai mudar. Está entendendo? Isso não muda. Mas com Deus você vai ter graça para passar por essas colheitas. Você vai ter graça. A conversão não anula colheitas que você ainda não colheu. Isso não vai mudar. Eu vejo que tem gente na igreja hoje que passa meses, tem gente que está anos colhendo aquilo que por anos fez com os outros, para os outros, que errou. Porque quando estava fazendo, sabia, não devo fazer, mas fez mesmo assim. Aí a pessoa se converte, ela está colhendo. Mas uma hora essas colheitas terminam, e aí vem as colheitas também do que você fez de bom, do que você plantou no Senhor, do que você plantou em bênção. Então alegre-se. Alegre-se no Senhor por receber o amor de Deus. E não deixa que o filho mais velho chegue e diz, não merece, não devia ser assim, não importa. O pai diz para ele, tudo que eu tenho é teu, se quiser você desfruta. Mas o teu irmão voltou e nós vamos comemorar e nós vamos celebrar a volta dele. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Você só vai para o inferno se você quiser. Quem ouviu isso aqui? Não, mas ninguém quer ir para o inferno, que é assim. A gente até não fala. Mas tem gente que as atitudes conscientes que toma sabe que vai para o inferno. Então você quer ir para o céu? Deus está de braços abertos e está dizendo para ele que é para você vir para a direção da casa dele. Correr para a casa dele. Independente das escolhas que fez, das decisões que tomou, dos caminhos para onde seguiu, para as pessoas para quem você se voltou. Aprenda isso, tem gente que não é para você.
Tem gente que não é para você estar no meio. É gente que enquanto você tem o que oferecer, está perto de você, te bajula, está sentado à mesa com você, está concordando com você, está dizendo, vai, é isso aí, eu te apoio, fulano, eu concordo com você, eu estou contigo, é isso mesmo, vai viver sua vida, vai viver seu momento, vai procurar seus sonhos. Igual o filho pródigo. Eu imagino que quando ele saiu da casa do pai dele ali, aqueles próximos dias que ele teve depois, ele sempre estava acompanhado. Mas quando ele estava cuidando de porcos, ele estava sozinho. É ou não é verdade? Não fala que alguém sequer dava para ele um prato de comida. E essa é a dura realidade da vida. Você tem o que oferecer, você tem companhia. Você não tem nada que oferecer, o único que está de braços abertos para você é Deus. Está entendendo? Os amigos, os namorados, as namoradas, as pessoas que muitas vezes te falou bem, some. E aí é só Deus que você tem. Então não se engane, a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Corre para Deus hoje. Se volta para Deus. Você que falhou, que fracassou em alguma coisa, que pecou, que pegou a bênção, que pegou um momento, que pegou as coisas que Deus colocou na sua vida. Ou às vezes pegou sentimentos, sabe, está tratando Deus como se Deus fosse determinada pessoa que te causou um mal. Ah, não, porque agora eu estou de mal de Deus. Deus é o mesmo, está no mesmo lugar, continua com o mesmo poder. Inteligente da sua parte é se voltar para Deus e saber que não vai ter restrição. Deus te ama e Ele vai te receber de braços abertos. Vai te receber, vai te colocar o anel no dedo, as sandálias nos pés, vai te dar autoridade, vai te dar amor e vai fazer com que você tenha a vida de filho. Chega de ter vida de servo, chega de se ver abaixo, chega de viver distante, chega de viver em lugares que não é para você, com pessoas que não são para você. Há um lugar na casa do Pai e nós temos lugar de filho junto a Deus. E esse é o destino, o melhor destino que tem para a nossa vida. Sermos filhos. Sermos tratados, amados como filhos. Estarmos, vivermos e convivermos com o Pai na casa dele. E se nós estamos vendo filhos voltando, que não tenhamos a atitude do filho mais velho. Atitude de inveja. De quem olha para alguém que se perdeu, que se afastou, que se desviou e agora voltando. Ah, está achando agora que vai orar, vai ser respondido, que Deus vai abençoar. Amém, que assim seja. Vamos celebrar a volta de pessoas, vamos ajudar pessoas a voltarem. Chamar, convidar. Olha, eu achei, teve um obreiro nosso essa semana, que assim, tem um culto na história que ele me contou, e ainda vou falar mais sobre isso, mas eu vou me pegar hoje só no propósito de hoje. Que tem um culto, dá para fazer um culto, que tem muita coisa, numa experiência que ele viveu, mas não vou me pegar na primeira parte, eu vou me pegar só em uma. De repente, 4 horas da manhã, ele recebe uma ligação. E a ligação, de repente, a princípio, ele ouviu uma voz, filho, tal. Resumo, sequestraram a mãe dele. E ali a mãe pedindo ajuda, pedindo socorro. Imagina, 4 horas da madrugada, você recebe uma ligação, tua mãe numa condição. E ele ali ficou em dúvida, ouviu a voz da mãe dele e tal. Aí, de repente, aparece uma pessoa falando. Ó, é o seguinte, tua mãe está aqui, você vai ter que fazer isso, assim. Aí passa aquele primeiro momento, a pessoa coloca lá, não, coloca minha mãe de novo para eu falar com ela aí, que eu quero ouvir a voz dela. Quero ver que ela está viva ainda e tal. Aí quando fala a segunda vez, a pessoa constata, não é minha mãe. Ó, agora já deu uma baixada, não é minha mãe. Aí chamou
chamou o bandido, né? Que era bandido do mesmo jeito. Não era a mãe dele, mas o bandido era bandido do mesmo jeito. Aí não muda. Aí, rapaz, você está fazendo com a sua vida. Volta para Deus. Você já deve ter ouvido a palavra. Não sei se teve, não sei qual foi a mensagem que falou. Você já teve uma mãe que te pregou, você teve alguém e tal, mas você volta para Deus e tal. Pois a pessoa parou e ficou ouvindo dele. Não desligou, ficou ali ouvindo tal. Por fim, a pessoa pediu desculpa. Ó, realmente, sua mãe não está aqui não, sua mãe está bem, viu? Não sabia nem onde estava a mãe da pessoa. Não, ó, realmente não é sua mãe não, sua mãe está bem, tá? Fica tranquilo que sua mãe está bem, me desculpa aí, viu? Desculpa por ter te ligado, por ter feito isso com você, tal. E assim, eu vou pensar em tudo que você falou, agradeço a tua mensagem, viu? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E o que eu tiro disso? Às vezes a gente é tentado, igual o filho mais velho, não às vezes só tem inveja. Mas sabe quantas pessoas que a gente pode ter perto de nós, que está vivendo um momento, que nós que conhecemos, podemos fazer igual fez esse rapaz, esse obreiro. Sabe, aquilo ali, imagina, você acordado, se alguém me acordar 4 da madrugada, já não vai ter o melhor de mim, como diz, né? Não vai ser aquele melhor momento, melhor humor, ainda te dá um susto desse e tal, e te ameaça, quase te toma dinheiro. Pois ele ainda teve a força, o amor pelo próximo, de evangelizar a pessoa. Sabe, às vezes quando você descobre, não é minha mãe, quer saber, eu vou dormir, né? Enfim, agora, olha o que você está fazendo, seu bandido, tal. Não, rapaz, olha o que você está fazendo com a tua vida. A palavra do Senhor diz isso. Deus está te chamando de volta. E veja que foi o Espírito Santo que tocou a pessoa, porque ele falou, Deus está te chamando de volta, quer dizer, ele acreditou que aquela pessoa já tinha ouvido a mensagem. E o que é pior? A pessoa já tinha ouvido a mensagem. Porque a pessoa reconheceu aquilo, ela conhecia a palavra. Mas se desviou ao ponto que chegou essa pessoa. Alguém que conhece a palavra estava fazendo isso. Ligando, sei lá, dentro de um presídio ou de algum lugar, fazendo parte. Uma das coisas que ele disse, falou assim, fala aí para quem manda em você, que você vai sair dessa vida para servir a Deus. E vão te liberar. Isso ele falou comigo, ele falou assim, pode falar, Deus vai te abençoar, que você vai dizer, que você está saindo do crime, você está saindo dessa vida para servir a Deus, e não vai acontecer nada com você. E a pessoa ficou ali ouvindo, agradeceu, pediu desculpa, não, quer saber, obrigado aí pelas palavras, tua mãe não está aqui não, ela está bem, ou seja, não sei onde está tua mãe, mas está bem agora, né? Antes tua mãe vai morrer, agora, tua mãe está bem, viu, perdão aí, não é verdade, enfim, desculpa, eu vou sim, estou recebendo o que você falou. E o que eu quero dizer, às vezes, tem alguém perto de você, tem alguém do teu lado, que você está vivendo um momento, em vez de você pesar a vida, agora, né? Tem a consequência, mas a gente não precisa dizer que tem. Se a pessoa falhou, se ela errou, ela vai pagar o preço. Mas não seja você a bigorna do peso. Seja você a mão do alívio. A mão que está ajudando alguém a se levantar. E não o pé que está acabando de matar uma pessoa, de derrubar uma pessoa. Não tem a postura do filho mais velho, de inveja, aquela postura imatura. Mas receba o amor de Deus e derrama o amor que você está recebendo de Deus na vida de quem Ele colocar no seu caminho. Saiba que tem gente que é para você. Pode não ser a melhor pessoa do mundo, pode não ser gente fácil, gente falha, mas tem gente que é para nós. Nós devemos ser gratos pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, a começar pela nossa família. Reclamar do familiar faz ele ficar melhor? Faz ou não faz? Então não reclama, abençoa, ora. Semeia na vida dessa pessoa. Eu semeio todo dia, continua semeando, que você está no caminho certo. Mas não semeia e murmura. Não semeia e reclama, semeia e abençoa. Toda semente que você plantar, você vai colher.
Está entendendo? E o amor de Deus, receba. Deus está sempre de braços abertos. Ele é esse pai aqui, que dá o que a gente pede. E que quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos recebe. Jesus disse assim, mas aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ele nos recebe. Quando a gente passa a viver com Deus, a gente vai querer mais dEle, se parecer com Ele e nunca, nunca se afastar dEle. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Essa é uma das principais mensagens do Evangelho. A mensagem que mostra o amor de Deus, que é o amor do Pai. O amor que é incondicional. Veja, não é um amor condicional. Ah, você está voltando, mas você está voltando de mão vazia? Então não quero. Não, então nem vem. Agora que você gastou tudo, você está voltando? Não. Essa não é a visão de Deus, essa é a visão nossa. Essa não é a maneira de Deus agir. Essa poderia ser a maneira de alguns de nós. Deus é amor. Essa palavra não está dizendo que a gente pode fazer tudo o que quer. Não. Essa palavra está dizendo que a gente deve se voltar para Deus. Na casa do pai, o filho não ia poder fazer as coisas que ele fez longe da casa do pai. Na casa do pai, o filho não ia gastar o dinheiro com o que não era pão, como ele gastou. Na casa do pai, o filho não ia estar com as prostitutas, como ele estava lá na região para onde ele foi. Na casa do pai, o filho não ia gastar o dinheiro dele bebendo, com as bebidas, com as drogas. Na casa do pai, o filho não ia estar na companhia das amizades que ele se envolveu, onde? Na região que ele se envolveu. Então não é sob qualquer condição. O amor de Deus é incondicional, mas a permanência na presença dele não. E aqueles que estão afastados, e essa talvez nem é a palavra para quem está aqui agora, mas ou para quem está voltando, ou para quem está acompanhando, que pensa, não, mas eu fiz tal coisa, não, mas eu errei, mas eu falhei, mas eu deixei um espírito tomar minha mente, eu me desviei, eu blasfemei, eu pequei, eu deixei uma loucura me dominar, eu fui longe no pecado. Tenha com você essa imagem na sua mente. A de que você está voltando para Deus e Deus está ali. Deus nem deixa você chegar, Ele já vai ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro para que você seja bem recebido. Mas também se prepare que na casa do Pai você não pode ter mais aquelas obras que você tinha lá fora. Na casa do Pai tem regra. Na casa do Pai não tem prostituta, na casa do Pai não tem bebedices, na casa do Pai não tem drogas, na casa do Pai não tem aqueles amigos do mundo. Mas na casa do Pai tem amor.
tem o verdadeiro amor. Tem um amor que você chega sem dinheiro, cheirando porco, e é abraçado. Na casa do Pai você pode estar quebrado, de bolsos vazios, mas você é recebido e celebrado. Não é como outros braços para onde você já correu, que você só foi abraçado porque tinha o que oferecer. Porque tinha dinheiro, porque tinha beleza, porque tinha influência, porque tinha favores, porque tinha alguma coisa. Ninguém nos ama como Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu, meu Pai, te agradeço por essa palavra. Te agradeço por ouvi-la. Te agradeço por poder pregá-la. Quantas pessoas, meu Deus, precisavam ouvir essa mensagem. Seja na condição do filho perdido, na condição do filho mais novo, essa condição de quem ainda estava atrás, vivendo para prazer, vivendo por prazeres. Seja também na condição do filho mais velho, daqueles que ainda pesam a vida dos outros, que julga os outros, que não fica feliz quando vem alguém voltando, retornando, mas fica triste, tem inveja, e ainda tenta falar como quem julga. Por que essa pessoa voltou, agora ela vai viver isso? Por que ela está sendo recebida, tratada assim? Oh, meu Deus, nos livra disso. Nos livra desses sentimentos. Nos livra desses pensamentos. Nos livra, meu Deus, de agirmos dessa forma. Nos livra de agirmos como o filho mais novo, principalmente. De pegarmos nossa herança, seja ela em qual área for. Se é o dinheiro, se é uma pessoa, se é uma vitória, uma bênção, ir para longe, ir para o mundo, ir para uma região distante, e nos afastar, meu Pai, da Tua presença e da Tua casa. Senhor, eu sei que essa palavra vem no momento que para alguns é um livramento. Quantos que estavam já com a mente inclinada para desviarem-se, para correrem para os braços de alguém, para irem, meu Deus, para uma região distante, onde o Senhor não está. Onde, meu Deus, a ilusão era, esse dinheiro vai ser a minha bênção. Esse dinheiro vai ser o meu Deus. Essa pessoa vai ser o meu Deus. Esse lugar estável vai ser o meu Deus. Mas nada, meu Deus, pode assumir o lugar do Senhor na nossa vida. Ninguém pode assumir esse lugar na nossa vida, se não for o Senhor, meu Deus. Nada, meu Pai, é permanente. Um relacionamento não é permanente. Um lugar, por melhor que esteja a situação desse lugar, não é permanente. O dinheiro, meu Deus, ele pode ser muito dinheiro, ele não é permanente. É como nós ouvimos essa semana: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, meu Deus, vigia a sentinela. Abre os olhos espirituais daqueles que ficaram cegos, daqueles que deixaram, meu Deus, um sentimento, uma ilusão os cegarem. Abra os olhos para que eles vejam. E eu oro, Senhor, para que cada pessoa que ouviu essa mensagem, e como filho pródigo, se volta para o Senhor, que se coloca no caminho da tua casa. Tem gente que hoje ainda, no culto de logo mais, vai voltar, vai vir, está tomando a decisão agora,
que está vindo para a tua casa. Tem gente que amanhã vai vir para a tua casa por conta dessa palavra. Tem gente que já volta hoje, tem gente que volta amanhã. Tem gente, meu Deus, que de longe já está voltando, e essa semana vem, meu Pai, para a tua casa. Traz-os de volta, meu Deus. E que cada um, meu Deus, já logo no caminho já seja recebido. Que perceba, meu Pai, o seu lugar de filho. Que volte para o seu lugar de filho, que vista as roupas de filho, que coloque o anel de autoridade de filho, que coloque, meu Deus, as sandálias nos seus pés de filho, e que viva, meu Deus, e permaneça com o amor do Pai, vivendo, meu Deus, no lugar do filho, na condição do filho, meu Deus, desfrutando da vida do filho. Eu peço, meu Pai, que cada um que se volta para o Senhor, que se arrepende dos seus maus caminhos, das suas más companhias, das suas palavras erradas, das suas obras equivocadas, que receba o teu perdão. E mais, meu Deus, do que isso, que receba e que passe a desfrutar do teu amor, que é incondicional, meu Deus, e não tem tamanho. Que ninguém, meu Deus, seja privado de receber, de perceber e de desfrutar do amor do Senhor. Eu oro para que cada um, meu Deus, desfrute do teu amor e tenha uma vida plena nessa terra, para ter a vida eterna com o Senhor no céu. Eu abençoo cada filho que ouve essa mensagem. Eu abençoo cada pessoa perdida, desviada, que ouve essa mensagem. Declaro que essa mensagem seja para mudança, para conversão do caminho, para salvação da alma e para bênção nesta terra. Em nome de Jesus. Amém